Eu gostaria de continuar aqui desenvolvendo ainda o que eu comecei a falar nos vídeos anteriores a respeito dos níveis de psiquismo de um indivíduo. Então, esses assuntos, eles são tão vastos, a obra monística, tão bem sistematizada e trazida ao mundo por Pietro Baldi, ela é tão vasta, existem tantas coisas por trás que uma simples exposição aqui de iniciação jamais vai conseguir esgotar toda a profundidade que partem desses princípios sintéticos. Então, a minha ideia é pegar um pouco mais esses níveis de consciência, que seriam, grosso modo, o grande plano mental, citado no Kybalion, onde você tem diversos níveis de psiquismo, desde o mais elementar, os minerais, depois o vegetal, até chegar num nível psíquico que transcende atualmente as nossas capacidades racionais. O tipo médio hoje em dia está centrado, fortemente ancorado no intelecto. Então, se a gente for pegar a grande síntese, no capítulo 19, a gente vai ter algumas pistas a respeito dessas questões aqui. Então, aqui no capítulo 19 ele fala sobre formas evolutivas físicas, dinâmicas e psíquicas. Então, antes de mais nada, o que seria formas? Forma é todo o modo no qual a substância, que é uma só e indestrutível, a substância divina, ela se manifesta em nosso universo. Então a gente pode ter isso no nível físico, a matéria bruta, no nível dinâmico das energias, que a ciência também já conhece, não totalmente, mas pelo menos as energias mais materiais, digamos assim, entre aspas, e as formas evolutivas psíquicas, que dizem respeito a tudo que é não físico, o mental, claro, e também a gente pode até considerar arranhando o espiritual. Então, a gente pode ler isso como as formas evolutivas da fase matéria, gama, da fase beta, energia, e da fase alfa, espírito, que no nosso universo a gente pode ver como psiquismo. Então, esse é um capítulo bem interessante, porque ele vai desenvolvendo isso. Ele fala que da mesma maneira que a matéria, toda do hidrogênio até o urânio, também nas energias a gente pode fazer classificação e divisão dessas formas. E daí, o mais interessante aqui é que daí ele passa, coisa que a ciência não faz, das formas dinâmicas para as psíquicas. Então, a sua voz aqui ela está estendendo o que a ciência faz no campo material e energético, que é o domínio físico, ou físico-dinâmico, estende essa classificação para o nível psíquico. E daí o nosso universo ele está repleto de psiquismo. O nosso universo, mesmo a matéria inerte, existe um psiquismo atuando nela. Mesmo que não seja um psiquismo do tipo consciente, aquele livre, autodeterminado. Mas existe um psiquismo nas sociedades moleculares. O Sua Voz usa muito esse termo, sociedades moleculares, sociedades de cristais. E muita gente pode ficar até
Tem muita pessoa que vê ao pé da letra e fica revoltada, falando, não, mas como sociedade só se aplica ao nível humano? Aí vai falando que o conceito de sociedade, tal, mesmo no nível animal não tem, etc, etc. Mas isso é captar o significado da palavra de forma muito literal, sociedade. Se a gente for pegar no verdadeiro conceito, sociedade, como uma organização de elementos, relacionados de uma forma especial, visando manter uma certa coesão, visando manter alguma coisa, a gente pode perceber que, na verdade, a gente tem sociedades no nível mineral, no nível vegetal, no nível animal, no nível humano, no nível dos gênios, dos espíritos elevados, dos anjos. A gente possui essas coletividades. Então, é nesse sentido que a gente precisa compreender essas palavras. Então, voltando aqui no texto, eu acho muito interessante que faz-se uma breve introdução, rápida, faz-se uma passagem por tudo que a ciência já conhece e daí já se entra, começa a se falar que, olha, no nível não físico do psiquismo, que é o que vos aguarda no futuro, existem também essas coisas, essas divisões que vocês podem fazer. Ele fala dos cristais, que são sociedades moleculares, verdadeiros povos organizados e regidos por um princípio de orientação matematicamente exato. Aí também, aquela coisa, verdadeiros povos, como assim povos? Povo implica em ser humano, que tem consciência, e como um cristal, pode ser considerado alguma coisa que tem consciência. Só que isso é uma maneira muito, muito rasa de ver as coisas, porque existe consciência em tudo no nosso universo, Ela vai se manifestar de formas muito distintas, Existe um verdadeiro salto quântico, entre a consciência que está atuando, está presente na matéria inorgânica e na matéria orgânica, mas ainda assim é consciência. A gente não pode negar que existe essa consciência. Por quê? Porque, veja bem, mesmo a matéria, ela segue leis, ela está restrita a leis, ela tem um comportamento determinado. Então, existe alguma coisa que dita o seu comportamento. Uma coisa não física, As leis são coisas não físicas. As forças que a gente estuda em física, a força gravitacional, a força eletromagnética, que estão num plano abaixo dessas leis. As forças não são as leis que regem o comportamento da matéria. Até mesmo essas forças, elas são coisas não físicas. Eu costumo até falar nas minhas aulas de engenharia, em particular em dinâmica, quando eu começo a explicar as leis de Newton, entrar na dinâmica propriamente, eu faço a pergunta lá em sala. Alguém aqui já segurou, já pegou uma força, já pegou força nas mãos e pôs numa gaiola? Alguém já segurou ela, cheirou, viu uma força andar por aí? Todo mundo, assim, a pessoa vai falar não, E justamente, apesar da gente admitir que existem forças atuando no nosso mundo, elas são coisas não físicas. A gente vê os efeitos da força e daí chega à conclusão de que existem forças, que seriam coisas, seria um fenômeno não físico. Mas a ciência admite que existe. Então isso é um exemplo, isso mostra que a gente não precisa ir muito longe para conseguir começar a mostrar para as pessoas que existe a realidade, ela também é não física. Existem coisas de níveis mais profundos, imateriais, abstratos,
que influenciam fortemente o nosso mundo concreto, né? O que a gente tem por concreto. Então você não precisa necessariamente começar a falar de religiões, de Deus, para conseguir mostrar para as pessoas que existem outras coisas, para abalar, na verdade, esse sistema de crença e valores das pessoas, né? Então, por isso eu consigo, né, dando cursos, né, atuando muito em cursos de engenharia, que seria a coisa mais enterrada na matéria que a gente pode encarar, porque até os físicos, hoje em dia, eles estão estudando coisas que tangenciam o extrafísico, né? Mesmo que muitos não admitam, né, eles estão fazendo isso, mas a engenharia pega uma física antiga, onde o materialismo começou a crescer forte e aplica nas coisas do mundo, né? E mesmo sendo um professor de engenharia, eu consigo usar elementos para mostrar para as pessoas que existem coisas muito mais profundas, que se desenvolvidas até as últimas consequências, apontam para o Espírito, para Deus, para o telefinalismo das coisas. Então, eu acho isso muito interessante. Então, por isso, eu acho importante a gente conseguir perceber as coisas mais elevadas atuando nas coisas mais rebaixadas aqui em nosso universo. O Espírito penetrando na matéria e fazendo com que ela se comporte de acordo com desígnios divinos. Bom, parênteses, né? Vamos voltar aqui no texto. Vejam só, aqui ele fala muitas coisas interessantes, mas eu queria chegar mesmo na parte que ele começa a falar da escala dos estados psíquicos, né? Até hoje eu não tive tempo de aprofundar isso, porque precisaria abrir um curso de estudo, né, orientado desse livro, para as pessoas começarem a perceber. Mas, se a gente for ver aqui nesse trecho do capítulo 19, já está a pista que a sua voz deixa para nós a respeito dessa escala de níveis de consciência. A gente pode encarar a escala dos estados psíquicos como os diversos níveis de consciência. Então, e ele vai colocando em ordem aqui. Sensibilidade vegetal, fases de instinto, que é típico dos animais, né? Então, os animais têm instintos, né? E também têm uma sensibilidade vegetativa. Mas os vegetais, as plantas, elas não têm esses instintos, elas apenas possuem uma sensibilidade mecânica, né? Isso é muito bem trabalhado pela antroposofia, com o corpo etérico, corpo astral e o eu, que seria o corpo, o espírito, né? O que nos torna humanos. E são coisas que é interessante, né? Que à medida que você sobe para outro nível evolutivo, você não abandona aquele corpo mental do nível que você acabou de superar, mas na verdade ele passa a ter um papel secundário, como se ele se tornasse um subconsciente do que agora é o seu consciente. Então, assim, até a palavra consciência a gente precisa ver de modo relativo, dependendo do contexto. Por quê? Digamos assim, que a consciência no nível animal é instintiva, para a planta, de certa forma, entre aspas, seria uma superconsciência, né? Então, o que para o animal é o subconsciente, o instinto do animal, não é o instinto dele, mas essa sensibilidade mecânica das plantas, né? E o que seria, né, entre aspas, o nível consciente, né, do animal seria o instinto dele. A gente pode falar dessa maneira. E o que seria inacessível para o animal seria o nível intelectivo, que na verdade, né, os animais até arranham um pouco nesse nível de racionalidade. Por quê? Porque a gente consegue domesticar
os animais. Os animais conseguem aprender alguma coisa, né? Coisa que não é natural deles. A gente conseguiu domesticar algumas espécies para o nosso usufruto, graças a isso. Então existe uma fina zona, muito tímida, né, de racionalidade que o animal, os mamíferos, né, conseguem desenvolver. É claro que isso é limitadíssimo frente à capacidade intelectiva do ser humano, mas eles possuem, em algum grau, isso, como se eles arranhassem esse domínio. Mas o animal é fundamentalmente instintivo. Bom, vejam só, voltando aqui no texto. A gente tem também, então, depois a fase de intuição inconsciente, a fase de raciocínio, que pode ser vista como razão, intelecto, intelectiva, né? Tem vários sinônimos, né, para isso, que é a fase que a humanidade atual está sintonizada, né? Há 7, 8 milênios, a humanidade está desenvolvendo, e cada vez mais, né, ainda hoje em dia, esse nível de consciência, com as consequências que a gente está vendo por aí. E daí ela coloca, né, as outras fases como consciência e da intuição consciente, né, que seria intuição consciente ou superconsciência, que seria a intuição que eu sempre me refiro aqui, né? Quando eu falo de intuição, eu estou me referindo à intuição que supera a racionalidade, orienta ela para desígnios orientados para o alto, né? Para a evolução do ser, que serve de exemplo para os outros seres. Mas, é claro, existe também uma intuição que é inconsciente, uma intuição que é inferior, até mesmo inferior à própria razão. Tanto que é fantástico aqui como a sua voz, ela coloca exatamente na ordem que as coisas são. Ele coloca simplesmente em um trecho curto aqui, mas isso aqui permite a gente já ter uma ideia geral de todo o caminho evolutivo das formas vivas no nosso, não só no nosso planeta, como talvez no nosso universo, né? Então você parte de uma sensibilidade vegetal para o instinto, uma intuição inferior, né, inconsciente, a razão, daí uma tal que ele chama de consciência e finalmente uma superconsciência, uma intuição consciente, né? Que seria o nível de consciência do super-humano, do super-homem de balde. Não confundir também com o super-homem de Nietzsche, né? Ou os quadrinhos do super-homem, né? Então, o que acontece aqui? Nós temos a intuição, tanto a inconsciente quanto a consciente, ela está fora da zona de alcance, né, de consciência assim, do ser humano atual, que opera, está fortemente centrado no seu raciocínio. Então, o que acontece é que, assim, mesmo estando fora dessa região, a gente tem que ter cuidado, porque não está ao alcance do nosso intelecto, né? Então ele não consegue sistematizar essas coisas, mas uma delas está numa zona evolutivamente superior, que é quando a gente tem a intuição certa, que é a verdadeira intuição, e a gente tem outra que é uma intuição baixa, né? Que é mais centrada nas coisas do passado, nas coisas mundanas, que está até abaixo da razão. E daí, ao longo da minha vida, eu fui percebendo isso de forma muito clara, né? Porque eu sempre me perguntava, né? Poxa, mas eu vejo várias pessoas que têm mediunidade, né? Eu ouvi várias pessoas que têm sensibilidade para ver coisas que eu não percebo com os meus sentidos, tal.
mas são pessoas que parece que não conseguem pensar direito, tomar decisões mais maduras em vida, não veem com clareza coisas desse mundo, né? Que exige uma visão espiritual, né? Mas não vem. Então a pessoa tem contato, tem sonhos, viaja, se desdobra por aí, consegue enxergar coisas, né? Captar vozes, né, de espíritos, coisas que eu não faço, e no entanto leva uma vida desorientada, não consegue discernir as coisas, não vem com clareza um monte de coisas da realidade. E diga-se de passagem, essa realidade aqui, ela também precisa ser vista com um olho espiritual, né? Às vezes a gente fica buscando coisa altíssima, né? Só que sem a menor concatenação com todas as outras coisas, e daí a gente perde contato, né? E até credibilidade frente a uma pessoa que esteja no nível racional, mas quer atingir algo a mais. Então por isso eu faço questão de integrar tudo isso, mostrar que as coisas não estão cortadas, né? Hoje em dia existe muita gente por aí no YouTube, né, falando de um monte de coisa à torto e à direito, alienígena, sobre confederação intergaláctica, sistematizando milhares, criando um monte de regrinha, um monte de coisinha para planos evolutivos, falando de dimensões sem nem saber exatamente o que significa, né, dimensões. E as pessoas abraçando isso como se fosse assim mesmo e tal. A pessoa não passa por um crivo intuitivo, né? Nem sequer intelectivo, para fazer a observação, ver se essas coisas estão de acordo com o que ela vivencia, né? Não passa pelo crivo do espírito. E é preciso que a gente vivencie as coisas para perceber. Então, por isso, assim, eu acho importante a gente destacar que, assim, a mediunidade, uma pessoa que tem mediunidade, pode ser uma pessoa mais evoluída do que uma pessoa que não tem, que está mais centrada no racional, mas não é escrava do racional, né? Mas ela não tem essa sensibilidade, né? E ela até arranha uma intuição maior, né? Mas só bem de leve. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É como se a gente tivesse ascendendo por uma linha e a gente fosse uma bolinha luminosa. Daí onde está tudo nítido, é a zona onde a razão nossa está, e daí tem uma nuvem em volta. A nuvem tem uma região que está na dianteira e uma região que está na traseira. E essa nuvenzinha ao redor é tudo a intuição. Só que tem uma intuição que está voltada para o passado, né? Está orientada para as coisas do mundo, e tem uma intuição que está orientada para as coisas do futuro, né? Do mundo mais elevado, mais profunda. Então, é essa intuição, né? Intuição consciente, que o Baldi desenvolveu, né? Conseguia chegar sem dificuldades. É essa intuição que capta as nubes, né? As altas correntes de pensamento. É essa intuição que consegue captar a mensagem de sua voz, né? Não é essa intuição que capta pensamentos, né, ondas barônticas, no linguajar de Ubaldi, né? Baros vem do grego, né, pesado, né, ontos, pensamento. Então, a imensa maioria da mediunidade capta essas ondas, né, de espíritos que estão no plano extrafísico, desencarnados, mas são ondas de pensamento de pessoas que não têm muito a acrescentar. Como eu disse, né, ditado popular, né, diz, morreu não vira santo, né, morreu não vira gênio, um ser evoluído, continua no mesmo nível de consciência. Só que agora percebendo coisas que, enquanto estava encarnado, não percebia devido ao invólucro terreno que tinha, né? O nosso corpo físico, ele é uma prisão, ele limita
a percepção do espírito, né? E enormemente. Então, é um trabalho enorme a gente nos tornarmos sensíveis a certas coisas justamente por causa disso. O corpo serve como uma barreira. É um verdadeiro desafio você conseguir ter uma percepção espiritual, ver as coisas com clareza, não cair em tentações num mundo, né, num domínio, num plano onde o corpo físico é rei. Ele exerce um domínio fortíssimo sobre o ser e influencia fortemente suas decisões. Então, é um verdadeiro parabéns para quem consegue viver no mundo sem ser do mundo. Então, eu acho que esse trecho aqui, né, que isso é no futuramente, né, mais à frente nesse livro, isso aqui é muito mais desenvolvido, né, nos capítulos subsequentes desse livro. Mas o Baldi escreveu um livro inteiro chamado As Nubes, Técnicas e Recepção das Correntes de Pensamento, para falar a respeito de como é que se dá esse fenômeno, né? O que é de fato, como a mediunidade evolui, né? Porque muitas doutrinas elas só ficam batendo a tecla num nível de mediunidade, e as pessoas pensam que essa única mediunidade é isso, né? Daí chega um profeta, um iluminado, capta uma altíssima corrente de pensamento, ele não consegue individuar ela, porque quando você evolui muito, o espírito evolui muito, você se funde ao todo. Então você perde essa personalidade a nível humana, né? Você não perde sua individualidade, mas você se despersonaliza, né? Então torna muito difícil você falar, esse foi tal, esse é tal. Ele vira puro amor, ele se identifica de tal forma com o pensamento divino que ele não é mais algo pontual, mas ele faz parte de uma grande corrente de pensamentos elevadíssimos que impede o intuitivo, né, o iluminado, o profeta, de descrever particularidades do ser. Tanto que aqui, né, em nenhum momento da obra, o Baldi descreve, né, ou a sua própria voz fala dela mesma, né? Ela não tem nada disso. Ela só está interessada em transmitir princípios profundíssimos para que uma humanidade do futuro possa começar a compreender a si mesma e qual é o seu papel nesse mundo. Então, isso é uma coisa muito profunda e também profundamente interessante, né? Então, esse é um livro que traz coisas tão profundas que, assim, é preciso ter muita paciência, né? Muita reflexão, muita vivência para começar a perceber o que está sendo colocado, né? E, inclusive, aqui logo em seguida fala, né? Esta vos espera. Esta o quê? Esse nível de consciência, né? Uma superconsciência, a intuição orientada para o alto, né? E aqui ela é apresentada como um novo sistema de pesquisa, né? Não é existem, né? Ao longo da história tem existido gênios que tiveram essa intuição, né, das coisas. Albert Einstein, né? Beethoven, né? Van Gogh, Alan Turing, por aí vai. Várias pessoas fantásticas tiveram essa intuição. Só que chispas de intuição, essa intuição consciente, né? Não conseguiram controlar. O Baldi, ele chegou ao nível de conseguir estar consciente nessa zona de superconsciência, o que lhe permitiu transcrever essa obra que eu mostrei aqui, a grande síntese, né? Então, é algo completamente diverso do que a imensa maioria conhece da literatura a respeito de captação de coisas
de outros planos de consciência, né? Então, esse nível é uma intuição orientada, né, a verdadeira intuição, a voz do espírito, né? Não uma intuição inconsciente, né, de baixo nível, abaixo até da razão, né, que faz com que o ser tenha às vezes até prejudica a vida da pessoa, né? Então isso é muito interessante também a gente perceber aqui. Quem quiser saber mais a respeito, o Pedro Orlando ele coloca várias escalas, né, setenárias das formas de energia, dos filos animais e desse psiquismo, né? Então, a gente pode, grosso modo, dividir tudo em 7. Então, existem 7 níveis de psiquismo, existem 7 formas de energia, né? Depois a gente tem subdivisões, claro, mas no geral a gente vê em número 7, né? 7 são também os reinos animais, né? Os filos animais. Então a gente percebe essa divisão 7 em várias coisas, inclusive no nível psíquico, né? Como começa a ser mostrado em obras como essa aqui. Então, com isso, eu espero ter dado uma aprofundada, né? Colocado um pezinho mais a fundo nessa questão dos níveis de consciência. Onde tem uma literatura muito interessante para ver sobre isso é na obra O Caibalion, né? O Caibalion ele divide, né, os níveis evolutivos no nosso universo em 3. Nível físico, mental e espiritual. No nível físico ele tem a matéria, tem o éter, separando matéria e energia, e tem a energia, sendo que tem uma matéria inferior e uma matéria mais sutil. E também uma energia inferior, mais densa, e uma energia mais sutil. Daí no plano mental, que acho que diz respeito a esse psiquismo, a gente tem o plano mental mineral, vegetal, animal e uminal, né? Então tem muitos paralelos, né? Eu vou lendo as obras, né? Antroposofia, Caibalion, Espiritismo, a Teosofia, eu vejo os textos antigos. Tudo isso casa perfeitamente com essa cosmovisão monística, né? Cada um vai falar de uma maneira, né? Vai ter o seu linguajar, mas se a gente for ver a fundo, tudo se encaixa, né? Uma das coisas que me interessa muito na cosmovisão do místico da Úmbria é ter colocado um esquema geral, né? Então, tudo consegue se encontrar dentro desse esquema, né? Agora, se a gente pegar um esquema que seja mais particular, fica difícil estabelecer uma relação com o outro, né? Então, por isso eu sempre busco, né, várias coisas diferentes, mas enquadrar no sistema mais sintético possível. Até hoje, né, eu não encontrei nenhum que seja mais amplo do que a obra de Ubaldi, né? Por isso eu falo tanto dela. Não é porque eu sou eu elegi ele como meu guru, né? Ou meu querido e tal, mas é justamente porque eu não consigo, né? Eu não consigo encontrar algo mais amplo. O que não implica que as outras coisas não enriqueçam a coisa, né? Também essa jornada, essa busca. Por exemplo, né? A antroposofia ela aprofunda em tópicos que não são aprofundados na obra de Ubaldi referente aos corpos dos seres vivos, né? Corpo etérico, corpo físico, etérico, astral e o corpo espiritual. Mas ela não consegue captar certas coisas muito amplas, né? O todo, uma visão mais profunda. Mas, no entanto, se a gente for pegar a obra de Ubaldi e for desenvolvê-las, né, cada coisa que tem lá, se a gente for desenvolver até as últimas consequências, a gente consegue chegar nesses corpos da antroposofia. A gente consegue chegar nessas divisões que tem em outras pessoas iluminadas vem dando, né?
Então, por isso eu acho muito interessante, né? Partindo do esquema universal e tendo uma intuição ativa, você consegue chegar, né, a novas coisas no plano específico, né, na sua análise, nas ideias, na sistematização. Então, esse é o valor que a obra tem para mim, né? Ela é um elemento orientador, né? Serve de bússola, né? Uma orientação suprema nesse oceano cheio de tormentas universal. Bom, era basicamente isso que eu tinha a falar hoje, né? Seria um tópico, um apêndice, né? Para os assuntos que eu desenvolvi ultimamente. Bom, é isso, gente. Até a próxima. Abraços fraternos a todos.